Tô aqui lavando vasilhas e lembrando do que eu postei no Stories ontem, que a gente precisou levar o Tobias no veterinário, né? E antes mesmo de abrir já tinha uma fila, né? O Felipe era o segundo da fila, já tinha uma pessoa esperando. E não era nem 8h30 da manhã, era tipo 8h10 da manhã, já tinham 5 pessoas assim que abriu, lá esperando. E eu fiquei refletindo sobre isso porque o que leva, né? O que faz com que a gente alcance esse sucesso, possa alcançar esse sucesso. Porque no caso dela, eu, por exemplo, eu não sigo nas redes sociais, eu nunca vi um anúncio da clínica nas redes sociais. A única forma, né, o que me levou a conhecer a clínica foram pessoas que falavam sobre ela. Sempre tem muitas pessoas que falam sobre ela, o atendimento é muito bom, muitas indicações, muitas pessoas que passaram por experiências positivas, e isso chegou até mim dessa forma. Então eu conhecia porque eu ouvia pessoas falando. E eu postei isso ontem e uma pessoa até comentou: nossa, gosto muito dela, o atendimento dela é muito bom. A gente foi levar a nossa doguinha lá e ela estava passando muito mal, inclusive ela até se preocupou com isso, deixou ela passar na frente, né? Pediu licença para as outras pessoas e deixou ela passar na frente e tal. E eu acho legal porque esse conjunto de coisas, né, de comportamentos que fazem com que as pessoas nos percebam como bons profissionais e que indiquem os nossos serviços, geralmente a gente não aprende na faculdade, porque geralmente está relacionado com a forma como a gente se comporta, com a forma como a gente age com as outras pessoas, se relaciona, atende essas outras pessoas e a forma como elas percebem isso. Então, elas percebem como um bom atendimento, elas nos percebem como uma pessoa atenciosa, elas nos percebem como uma pessoa que é uma boa profissional, que é uma profissional referência no assunto. E a questão é que muitas dessas coisas, dessas atitudes, desses comportamentos, se a gente não prestar atenção e se a gente não estiver aberto a se desenvolver, se a gente não se importar com isso, se a gente não estiver ligado que isso faz a diferença, a gente não consegue se desenvolver, a gente não consegue aprimorar, porque são coisas que dependem muito da gente, depende muito da gente querer, depende muito da gente ter consciência de que a gente pode aprimorar esses comportamentos, né? Como pessoas, a gente não é obrigado a se adequar a padrões, né? A gente não precisa, inclusive a gente pode optar por fugir disso. Mas como profissionais, existem alguns padrões, vamos dizer assim, como profissionalismo, bom atendimento, seriedade, honestidade, alguns valores que são traduzidos por comportamentos, né? Que a gente só consegue demonstrar com atitudes e comportamentos. Então, como profissionais, colaboradores, empresários, empresárias, a gente só consegue demonstrar que a gente é assim, que a gente é um bom profissional, que a gente age com profissionalismo, com ética e etc., com os nossos comportamentos e as nossas atitudes. E esses comportamentos e atitudes são percebidos por pessoas. E essas pessoas compartilham a percepção dela com as outras. E esse compartilhamento, né, com o tempo, vai sendo propagado. Então, no caso dela, que é uma veterinária que já é conhecida pelo bom atendimento, pela preocupação, pela empatia, bem avaliada, etc., isso vai sendo propagado entre as pessoas em cada experiência que as pessoas têm ali no consultório dela, né? Mas o contrário também acontece. Então, todas as experiências que não são tão boas assim, a gente também compartilha. E algumas empresas conseguem fazer isso de forma estruturada, com programas de indicação, de parceria, os clientes conseguem indicar outros clientes, etc. Mas isso acontece de forma natural sem a gente querer. E se a gente não começar a se preocupar e observar isso, a gente não consegue também aprimorar os nossos comportamentos, as nossas atitudes, para que cada vez mais a gente seja visto como um bom profissional. E às vezes até mesmo como uma pessoa confiável, como uma boa pessoa. Essas percepções, elas influenciam
Elas influenciam muito. De forma resumida, o que eu poderia recomendar, que é uma coisa que eu pratico muito no meu dia a dia também, é começar a observar isso, como os meus comportamentos, as minhas atitudes são percebidas pelas outras pessoas. E isso a gente consegue perceber nas reações, em como a pessoa age, e também a gente ouve falar, né? Ah, a pessoa tal falou isso de você, a gente também ouve falar. Então, começar a observar isso e entender como a gente pode aprimorar os nossos comportamentos e as nossas atitudes como profissionais pode nos fazer chegar mais longe. Então, essa é a dica, e é isso que eu tiro desse exemplo, e é uma coisa que eu fico refletindo sobre mim mesma, que eu acho válido compartilhar aqui também.